Oi, crianças! Estamos aqui para mais uma história da Bíblia. E sabe, crianças, eu amo as histórias da Bíblia. Sabe por quê? Porque elas são verdade. Eu amo ouvir histórias que eu sei que aconteceram de verdade. E as histórias que estão aqui na Bíblia são verdades, você pode confiar. E sabe, crianças, hoje nós vamos contar uma história sobre alguém muito especial. E esse alguém é Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus que veio aqui nessa terra. Ele se fez um ser humano para dar a sua vida por nós, porque ele nos ama. E sabe, crianças, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres. Milagres são coisas sobrenaturais que humanamente não são possíveis de serem feitas. Então são milagres. E Jesus fez muitos milagres. Ele curou, ele multiplicou alimento, ele fez coisas muito grandes. Teve um milagre também que ele transformou água em vinho. Já imaginou, crianças? Muito legal. E Jesus, ele amava as pessoas. E certa vez, Jesus ensinou para uma grande multidão e ele reuniu uma grande multidão e ensinou durante o dia todo e chegou o final da tarde. Quando chegou o final da tarde, Jesus falou para os seus discípulos: olha, pessoal, nós vamos precisar atravessar esse lago lá para o outro lado, porque no dia de amanhã nós temos outros trabalhos para fazer. E foi o que Jesus fez. Jesus reuniu seus discípulos. Aqui nós temos alguns dos discípulos de Jesus. Esse aqui é Jesus. E eles então subiram em um barco para atravessar o lago. Crianças, os discípulos de Jesus, muitos deles eram pescadores. Antes de começar a seguir Jesus, eles tinham a profissão de ser pescadores. Então, para eles, o barco, tudo isso já era uma coisa bem natural. Eles já estavam acostumados a fazer viagens de barco. E nessa oportunidade, então, Jesus falou assim: vamos para o outro lado do rio, lá do lago. Era um lago chamado Lago de Genezaré. E então Jesus falou para os seus discípulos, já era fim de tarde, eles subiram no barco e começaram a fazer a viagem. E nessa viagem, crianças, eu vou aqui entrar junto nesse barco com eles, porque eu vou contar essa história aqui, ó, vivendo isso aí com vocês. Vamos lá, crianças? Então, crianças, a viagem começou, era fim de tarde, Jesus já tinha falado bastante para o povo, aquela viagem estava tranquila. Jesus, então, decidiu descansar um pouquinho, pegou um travesseirinho e deitou lá na pontinha do barco, lá na popa, e começou a descansar. Jesus, então, vamos acomodar bem Jesus aqui. Jesus ali deitado começou a descansar ali naquela viagem. Aquela viagem estava tranquila, né? Os discípulos aqui, eles já sabiam bem como cuidar de um barco, como navegar. Só que de repente, crianças, sabe o que aconteceu? Começou uma forte tempestade, um vento forte começou a balançar esse barco, começou a balançar, e os discípulos começaram a ficar apavorados, começou uma grande tempestade. E aí então, crianças, esse barco começou a querer assim, grandes ondas, muito vento, relâmpagos, trovões, e muita chuva. Os discípulos começaram a ficar apavorados. E aí eles falaram: e agora? Nós vamos naufragar. Quando eles olharam Jesus, dormindo, um sono tranquilo no meio dessa chuva, crianças. Imaginem só, os discípulos falaram assim: Jesus, acordaram Jesus, nós vamos morrer, o Senhor não se importa conosco. E Jesus acordou, viu aquela grande tempestade, toda essa chuva que estava acontecendo, todo esse vento soprando. Jesus falou assim: mar, aquete-se, vento, acalme-se. Jesus falou. E imediatamente, crianças, olha só, a chuva passou, o vento se acalmou. Crianças, os discípulos ficaram surpresos. Jesus falou assim: vocês ainda não têm fé? Porque Jesus já tinha feito muitos milagres. Mas os discípulos ainda não tinham visto o poder de Jesus sobre a natureza. Porque afinal de contas, crianças, como eu disse, ele era o Filho de Deus.
todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E aí os discípulos falaram uma coisa assim: oh, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos ficaram surpresos, ficaram admirados, porque agora eles viram que Jesus também, além de ter poder de curar as enfermidades, além de ter poder de multiplicar o alimento, além de ter poder de transformar água em vinho, tantas coisas que Jesus já tinha feito, ele também tinha o poder sobre a natureza, sobre o céu e sobre a terra. E sabe, crianças, com essa história a gente aprende algumas lições. A primeira, olha só, os discípulos, a prof falou que eles ficaram apavorados, ficaram com muito medo. Você já sentiu medo, crianças? Eu acho que sim, né? Nós somos humanos, nós sentimos medo. É natural que a gente sinta medo, mas crianças, a gente pode saber que na nossa vida, assim como nesse barco aqui, ó, quem é que estava no barco e que acalmou a tempestade? Jesus. Então, na nossa vida, se a gente estiver passando por alguma situação que nos traga medo, que nos deixe apavorados, a gente pode pensar assim: naquele barquinho Jesus estava e acalmou aquela situação. A gente pode dizer que a nossa vida é como se a gente estivesse em um mar também, navegando. Mesmo que venha um tempo difícil, sabe quem está no barco com a gente? Jesus. Jesus, quando a gente clama para Jesus, Ele vem e nos ajuda. O que os discípulos fizeram? Falaram: Jesus, nós vamos naufragar. Porque eles chamaram Jesus no momento da dificuldade. E assim nós podemos fazer na nossa vida também, crianças. Nós não precisamos ter medo, porque Jesus está conosco. E também nós podemos aprender que, justamente como eu já falei, quando nós estivermos com medo, nós podemos chamar o nome de Jesus. Por exemplo, crianças, às vezes a gente tem medo de escuro. Às vezes, quando a prof era criança, eu sentia muito medo de escuro. Quando minha mãe apagava a luz, me dava um medo. Mas eu aprendi que eu poderia confiar em Jesus e que Ele estaria ali comigo cuidando de mim. Então eu chamava: Jesus, vem aqui comigo. E eu sentia aquela paz. E então eu podia ficar tranquila, porque eu sabia que Jesus estava comigo. Às vezes a gente tem medo quando os pais estão em alguma discussão, a gente fica com medo do que vai acontecer. Às vezes a gente tem medo quando tem alguém doente na nossa família, a gente não sabe o que vai acontecer, se aquela pessoa está sofrendo, e a gente sofre por isso também. Às vezes a gente tem medo de alguma outra criança na escola, de alguma coisa. Mas todas as vezes que você estiver com medo, crianças, você pode chamar Jesus, porque Ele está sempre com a gente. Então não perca tempo. A gente não precisa ficar sofrendo, a gente pode falar: Jesus, venha me ajudar. E aí toda aquela tempestade se acalma, todo aquele medo vai embora. Então, crianças, eu quero convidar você a refletir uma coisa. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida o tempo todo? Os discípulos, eles tinham a presença de Jesus com eles. Mas Jesus passou um tempo, Ele ficou nessa terra, depois Ele foi crucificado, morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo e quer morar no nosso coração. Então nós também podemos ter a presença de Jesus conosco quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração, para ser o Senhor da nossa vida. E aí então, crianças, todas as pessoas, seja do mais pequeno ao mais velho, precisa fazer essa decisão de convidar Jesus para morar no seu coração, para ser o seu dono, o seu Senhor. Então, crianças, você já fez essa oração sincera, pedindo a Deus: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero sentir essa paz que a prof está falando? Se você não fez ainda essa oração, você pode fazer isso agora, crianças. E nós vamos orar juntos. E se você estiver sentindo no seu coração: eu quero Jesus na minha vida, você ore junto com a prof. E se você, criança, que já fez um dia essa decisão com Jesus, já falou assim: Jesus já é o meu dono, mas ainda está sentindo medo, nós também vamos orar juntos para pedir para que você possa confiar em Deus. Confiar que Jesus pode te ajudar. Então, crianças, vamos orar nesse momento junto com a prof. Acalma o seu coração aí, não deixa nada te atrapalhar, que agora nós vamos falar com Deus. E você então vai convidar Jesus para entrar no seu coração.
E se você tem sentido medo, nós vamos pedir a Deus que mande esse medo embora, que você possa confiar que Jesus está com você, cuidando de você. Vamos lá, crianças? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor um dia entregou a sua vida por nós, veio aqui a essa terra, fez tantos milagres, demonstrou que tem todo o poder. E nós te convidamos, Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo morada no coração dessas crianças que estão desejando a sua presença, Deus. Nós te pedimos, Deus, que elas possam te receber. Limpa o coração delas, Senhor, perdoe dos pecados. Escreve o nome de cada criança, Deus, que está te desejando, que está te convidando. Escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida, Deus. Que haja salvação na vida dessas crianças. E também te pedimos, Senhor, por aquelas crianças que sentem medo, Deus, que elas possam confiar em Ti, no Teu amor e no Seu cuidado, Deus. Liberta elas de medos, de qualquer pânico que elas tenham, Senhor, que elas sintam a Tua paz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor sempre está conosco. Nos ajude e nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, criança, se você fez essa oração sincera, você já sabe que Jesus está morando aí no seu coração. E o seu nome, crianças, quando a gente convida Jesus para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, a Bíblia diz que o nosso nome é escrito lá no livro da vida. E um dia nós vamos morar lá no céu com Jesus. E agora eu quero ensinar para vocês um versículo bíblico. E esse versículo, eu vou ir mais pertinho de você para ensinar esse versículo. Esse versículo vai nos ajudar quando a gente estiver passando por um momento de medo. Você pode orar, falar com Deus assim em silêncio mesmo, só falar: Deus, me ajuda. Mas você também pode fazer algo muito poderoso, que é falar a palavra de Deus. E nós vamos aprender um versículo que fala justamente sobre isso. Ele diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. E para falar esse versículo, às vezes pode ser que seja um momento, vamos supor que você está lá na sua cama, de noite, com medo. Aí você vai começar então a recitar a palavra de Deus e o medo você vai ver que vai embora. Você faz uma oração e começa a falar a palavra de Deus. Então eu vou te ensinar uma técnica. Você vai pegar a sua mão e você vai dividir esse versículo aqui em uma partinha para cada dedinho. Então a gente vai falar assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Aí você pode fazer só na sua mente. Entenderam? Vamos repetir de novo? Você fala junto com a prof agora. Então a gente vai dividir o versículo aqui em 4 partes e a referência vai ficar aqui nesse dedão. Então essa aqui, primeira parte. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Aí você pode fazer isso várias vezes. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. E aí você vai repetir essa palavra, vai fazer uma oração, você vai ver que o medo já se vai. Se você estiver passando por alguma situação difícil, vai lá e fala: Deus, eu quero confiar em Ti. E lembra da palavra de Deus. Entenderam, crianças? Vamos repetir a última vez para ficar bem gravado aí na sua mente? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, 3. Muito bem, crianças, fiquem com Deus. Foi uma alegria estar aqui contando mais essa história bíblica para vocês. E lembre-se, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos uma linda história da Palavra de Deus para você, para a sua vida. Tchau, crianças!